Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News. Eu sou o Gabriel Nogueira. Vamos lá trazer tudo o que aconteceu nessa semana do Nada Pedala e Corre Junto ou separado. Vamos falar de Dubai. Tem muita coisa para falar de Dubai, essa confusão que aconteceu na prova masculina. Mas antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores. Então, a Felt, Album, a Blue Seven da Feed Zone, a Plant Power, a Outlive e a Rosa V. E, claro, a Nômade, nossa parceira. Acabamos de voltar de Marbella, só com Nômade. Isso aqui. Toda a parte, a hospedagem foi paga com o Nomad, consumo lá, enfim, tudo com a Nomad, então sua conta pro mundo, né? Vou deixar o cupom do Mundo Tri aqui para vocês terem até US$ 40 off de cashback na sua primeira conversão. Então, usando aqui, abrindo a sua conta com o cupom do Mundo Tri, tá bom? E, enfim, vou deixar o link também dos demais parceiros aqui embaixo, todos os cupons, o link do MT Desconto, vocês encontram não só esse, como todos os nossos outros parceiros de cupom. E lembrando, se você curte nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. E um gelzinho por mês vocês podem fazer parte do MT Club, trocar ideia lá no grupo. Enfim, tem vários benefícios. É, E lembrando, que está no teu iPhone, esse botão não aparece. Então a gente deixa o link aqui embaixo para facilitar a sua vida, fechou? Hoje eu estou com a minha camisetinha aqui da Outlive, nossa parceira. Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho dos resultados desse final de semana. Então, o Ironman Arizona, que aconteceu ontem no domingo, a prova tinha US$ 100.000 de premiação, três vagas no masculino e três no feminino para Kona. No masculino deu Menno Koolhaas, da Holanda, foi o grande campeão. Sam Long em segundo, Ben Canuti em terceiro. Menno Koolhaas correu para 2,35, baita corrida dele, abriu bastante de Sam Long. E Ben Canuti, que estava em Marbella, já voltou, fez o Arizona, não teve um bom final de semana em Marbella, mas agora sim já classificado para a Kona ano que vem. Já no feminino, a campeã foi Simone Daly, com Rachel Zelinskas em segundo e Elisabetta Corridori em terceiro. Então, rolou a World Cup em Florianópolis. A World Cup tinha sido em Brasília, né, por 2 anos, agora foi para Florianópolis, então a estreia foi lá em Jurerê, então ver a transmissão da prova fica, a gente não tem jeito, né? Teve até passou na frente da casa que foi a MT House 2024, então foi legal de ver ali também, enfim. Então, começou a largada feminina primeiro, né? Então, o trio espanhol foi campeão, então três espanholas no pódio, fecharam o pódio ali, varreram, né, o pódio. Então, Sara Guerreiro em primeiro, Marta Pintanel em segundo e Miriam Cacilhas em terceiro. Jennifer Arnold foi a sexta colocada, a melhor brasileira. Vitória Lopes, 12ª. Giovana Lacerda, 13ª. Gabriele Lemes, 20ª. Júlia Visgueiro, 23ª. Sofia Gelati, 28ª. Luma Guilherme, 29ª. Gabriela Penteado, 30ª. Maria Luísa Simão, 33ª. E Maria Clara Borges não finalizou a prova. No masculino, a prova largou, né, 8h30 feminino, 10h30 masculino. Expectativa alta por possível triplete aí de Manuel Messias, mas não deu para o brasileiro. O grande campeão foi Davi Canteiro, também da Espanha, que foi vice-campeão na Grand Final lá na Austrália, fazendo a melhor corrida do dia. Correu muito e hoje não foi diferente. Ele saiu no grupo lá atrás, junto com o Messias, estava um grande grupo, né? O perseguidor no pedal, mais ou menos 57, 55, 57 segundos dos líderes. Ele saiu muito forte. Conseguiu atacar, foi buscando, buscando, e na reta final mesmo, no final do final, ele atacou o francês, o Igor Dupuy, e chegou em primeiro na prova. Então, corridaço da Vicanteiro, realmente correu muito mais uma vez e ganhou a prova. Igor Dupuy da França em segundo, Miguel Silva de Portugal em terceiro. Manuel Messias ficou na sétima colocação, falou que não tinha pernas, realmente falou, cara, não tinha as pernas que eu gostaria de ter no dia, então não deu para buscar esse pódio e a vitória. Cauê Willi, 22ª colocação. Antônio Bravo, 24º. Gabriel Lecheta, 32º. João Teixeira, 39º. Luiz Vanzella, 41º. Vinícius Santana, 45º. Iago Alves, 46º. Lucas Galdino, 49º. Matheus Martinhac, 50º. Júlio Martins, 57º, tá? Muitos atletas estreando aqui em World Cup, é outro nível de prova. Então foi bem legal de poder fazer isso em casa, né? Também. Então vamos falar das mudanças aqui de regra do Ironman. Então eu gravei um vídeo sobre isso na sexta-feira falando. Então o Ironman tinha optado, né, pela agora o pool de performance. Então as vagas não seriam mais garantidas dentro de uma categoria e sim por performance na prova, o que fazia bastante sentido, né? Porém, para o caso do full, que tem a prova junta, né, homem e mulher, eles fizeram esse pool de performance, colocavam homens e mulheres competindo, entre aspas, entre si pelas vagas. É,
Depois dos primeiros eventos terem acontecido, o Ironman viu que não estava andando conforme previsto, e eu explicitei lá no vídeo, muito o que o Ironman viu foi a rolagem de vaga, quando caía vaga para mulher, muita mulher não estava querendo a vaga, então tinha uma rolagem de vaga muito acima entre mulheres do que entre os homens, e por ser um pool de performance, não tem mais a garantia de ter vagas por sexo, às vezes chegou a vaga para mulher, ela falou não, vai para a pessoa de baixo, e a pessoa de baixo não necessariamente seja uma mulher. Então podem ser homens. Aconteceu que a distribuição estava muito maior, tinha um viés muito maior para homens do que para mulheres, então o Ironman resolveu corrigir isso em tempo antes de seguir, né, e ver como seria, né? No vídeo lá que eu postei, tá aqui no YouTube também, eu explicito um pouco, tá um pouco mais longo, não vou me delongar muito aqui, que a gente já vai fazer um vídeo grande falando sobre Dubai, mas ali tá explicando. Então, o Ironman resolveu que a partir de agora, no full também vão ter vagas, um percentual de vagas para homens, percentual de vagas para mulheres, isso baseado na quantidade de participantes. Então, se tem 80% homem, 80% das vagas são dos homens, 20% mulher, 20% das vagas são das mulheres, e as vagas que são para as mulheres são só para as mulheres, e as vagas que são para homens são só para homens. Então, não vai ter mais a vaga era para mulher, foi para homem ou vice-versa. Então, se você tem, vamos dizer assim, vamos botar 100 vagas, então 20 vagas são para mulheres, 80 para homens. Se a gente usar o 80-20, né? O 80% que eu falei. Claro, isso depende do percentual de cada da participação em cada prova, mas o objetivo aí do Ironman é corrigir e não deixar com que essa disparidade aumente aí de homens e mulheres, mas algumas coisas não saíram conforme. São modelos matemáticos que foram usados, mas a rolagem de vaga para as mulheres estava muito acima do esperado e eles não acharam, não era o que estava previsto no modelo. Beleza? Beleza? Vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para vocês também, para vocês darem uma olhada com mais calma, tá? Bom, no final de semana agora vai rolar o Ironman de Cozumel, que é o Latin American Championship da distância full. E serão 4 vagas no masculino, 4 no feminino para Kona, também importante, US$ 100.000 de premiação. E o start list, vocês estão vendo na tela, no masculino estava bem competitivo aí. Patrick Lang na prova, Sam Long, Matthew McCord, Henry Ghosh, Paul Shooter, o Felipe Azevedo, o português, tinha o Michael Weiss, que já ganhou algumas provas no México, é um cara constante ali no México. Tem Fernando Todd, estava na prova também, algumas baixas aí de última hora. Então, Patrick Lang falou que pegou um bug, né, um bicho aí no estômago e não vai competir. Então, Patrick Lang, uma baixa aí de última hora, claro, perde bastante o evento sem Patrick Lang, né, tricampeão mundial. Lembrando que Patrick Lang, por ser campeão mundial, se só dele terminar a prova, ele já está garantido para a Kona do ano que vem. O campeão tem 5 anos de garantia. A sua vaga, ele só precisa completar um evento da bandeira Ironman. Então, Patrick Lang só precisava completar. Ele completando, ele não tira nenhuma das outras 4 vagas disponíveis, tá? Então, ninguém briga com Patrick Lang por vaga. Sam Long acabou de conquistar a vaga dele no Arizona, então estou gravando isso aqui na segunda-feira. Eu acredito que ele não vá para Cozumel, não vai fazer 2 eventos. Acho que ele se inscreveu nos dois e falou, cara, se der errado no Arizona, eu vou para Cozumel. Conseguiu a vaga dele. Ele tá um cara muito família agora, né? Tipo, né, não sei se nasceu ou tá para nascer o segundo filho, então ele tá muito ali perto. Então acredito que ele não vá para a prova. Tem Matthew McCord aí, acho que talvez seja o grande favorito da prova agora. E para o Fernando Todd a coisa tá ficando boa, né? Já que você tem o Sam Long, seria um cara que disputaria bastante ali a vaga com o Todd. Então você tem essa colher de chá. O italiano Alessandro Fabian também postou que não vai competir mais, não está se sentindo bem, não vai mais. Então vamos ver, mas acho que ficou um start list bem bom aqui para o Fernando Todd e vamos torcer aqui para que ele consiga a vaga dele e já consiga planejar a Kona. Foi uma estratégia parecida com o que ele usou no passado, né, de fazer a Malásia para já conseguir a vaga dele, acabou ganhando a prova né, ele foi para pegar a vaga, mas ganhou a prova, então o melhor do cenário, né? Pegou a vaga ainda, venceu um Ironman. E agora ele indo para Cozumel também tentando garantir a vaga já para Kona no ano que vem, que vai ser bem mais disputado. E no Ironman Brasil a gente deve ter 2 vagas só, então é mais complicado. Então vamos lá na torcida aí para Fernando Todd. Bom, uma notícia triste aqui, a gente tava para começar a gravar, recebi aqui do Betão, do Beto Nitrini aqui essa mensagem. 2 atletas faleceram na etapa de natação do 70.3 de Mossel Bay, na África do Sul, que aconteceu esse final de semana. Um atleta tinha 29 anos e outro 58. De acordo com a organização, um dos atletas, não falaram qual, foi resgatado com 400 metros e o outro nos 1.000 metros. 2 atletas foram atendidos, deu 15 minutos de diferença entre uma ocorrência e a outra.
os atletas foram socorridos, trazidos para areia, mas infelizmente faleceram. Então, as investigações vão continuar para entender causa-mortes e tudo, mas infelizmente aí dois atletas falecendo na etapa de natação, mas devidamente, pelo que diz aqui na matéria, socorridos pela organização. Bom, vamos falar do T100 de Dubai, tá? Então, penúltima etapa do campeonato do T100, vai acabar no Catar aí no meio de dezembro, e a coisa tava tudo certo para ter um grande evento. A gente tinha Martin Van Riel, tinha Hayden Wilde em busca aí da sexta vitória em 6 provas. Tinha uma disputa, né? Não contaria com o Yeli Gins, então ia ser uma disputa diferente, até que foi diferente mesmo. Bom, eu vou falar aqui um resumão do que aconteceu, porque a prova acabou, mas não sabiam quem tinha vencido e muita coisa deu errado, tá? Primeira coisa, né, que o grupo que liderava o pedal, formado por Matheus Magirier, Hayden Wild e Martin Van Riel, simplesmente, na verdade, o Martin Van Riel veio um pouco mais atrás, né? O Hayden Wild e o Martin Magirier estavam mais à frente, e o Van Riel depois, então tinha um gap entre eles, o Van Riel estava sozinho. Eram 8 voltas na bicicleta e eles, na hora que deu a oitava volta, ao invés de entrarem para T2, eles passaram reto e abriram mais uma volta. De acordo com tudo, eu estou gravando segunda-feira, 10h40 da manhã. O que foi, os atletas não se pronunciaram sobre o porquê erraram a quantidade de voltas. Calma, você que está ouvindo fala, é obrigação do atleta. Sim, é obrigação do atleta. Então, sim, é obrigação dos atletas, sejam profissionais ou amadores, contarem as voltas. Porém, como o T100 é um evento feito, ali no caso, a maioria das provas é fechada só para o profissional, algumas informações são passadas pela organização durante o evento. Eu vou falar isso na frente, isso na corrida impactou. Então a gente não sabe se eles foram informados pela organização que era para abrir mais uma volta, e aí eles seguiram, ou se foi erro do atleta mesmo, tá bom? Então eu vou falar, eu estou só batendo nessa tecla porque para frente isso aqui muda, tá? Então, contaram errado. E aí, abriram mais uma volta, a volta ali, né, na casa, 8,3 era a volta, eles faziam um trecho, saíam da cidade, faziam as voltas, depois voltavam. Então, comeram bola nisso, então a volta tinha 8,3 quilômetros, e aí eles não entraram, então, beleza, perderam isso aí, foram lá pro final do grupo, beleza. Até aí saíram para correr e tal, e aí, pô, começa o negócio, Mika Nucci liderando, depois foi passado por Morgan Pearson e tal. E de repente você tem a chegada que foi a coisa mais confusa que tem. Você tem a Mika Nucci chegando, pegando a faixa, levantando, e o Frodeno comentando: não, não, você não é o campeão, você não é o campeão. De repente, o Morgan Pearson, que liderou, que ultrapassou o Mika Nucci no meio da prova, estava liderando, chegou, já tinha gente na chegada. Falou, uai, como assim? Tem gente na chegada? Não estou entendendo. Eu era o líder, como é que chegou gente antes de mim? Então o que está acontecendo? Então rolou uma confusão e não foi pela contagem errada de volta dos atletas, tá? Eram 8 voltas também na corrida. E por causa de uma falha técnica, tá? Da organização tinha um placar eletrônico que contava as voltas. Como esse outro grupo, né, como a das 8 voltas, não se esperava que teria um gap tão grande entre atletas, então lembrando, os atletas fizeram 9 voltas, então imagina, tá ali liderando, tem um grupo ali perto, vamos dizer que tem 5, 7 minutos de diferença. De repente a galera tem que abrir mais uma volta. Então foi para 15 minutos, sei lá, 20 minutos de diferença, eu não sei exatamente. Esse placar eletrônico começou por algum motivo deu pau. Não entendeu quem estava em primeiro, quem estava ultrapassando, quem estava sendo ultrapassado, porque teve gente que tomou volta, que estava na volta anterior. Então, assim, graças a toda essa confusão, tinha um sistema eletrônico que contava essas voltas e falava uma volta, one lap to go, ou vá para a chegada. Tava, né? Uma volta, falta uma volta ou vá para a chegada. E esse sistema se confundiu. Então ele mandou, por exemplo, o Micanucci ir para a chegada antes do Micanucci completar a oitava volta. O Micanucci estava certo, mas o sistema falou vai para a chegada. Ele seguiu o que o sistema da prova dizia. E o sistema da prova estava errado. Isso aconteceu com alguns atletas, então por isso essa confusão. Então, alguns atletas fizeram 8 voltas, alguns atletas chegaram a fazer 9 voltas. Perdão, 7 voltas e outros atletas 8. Então, tem até aqui, ó, deixa eu ver. Só 4 atletas correram as 8 voltas. Porque o sistema mandava a galera entrar, a galera entrava. E aí o Micanucci, por exemplo, ele correu sem relógio. Ele estava contando a cabeça, quando falou o sistema mandou entrar, ele entrou. E aí estava errado. Então isso foi uma culpa da organização da prova, não dos atletas. Então por isso que eu falei lá atrás no pedal, sim. Então ficou. O resumão da ópera foi: os 3 no pedal abriram uma volta a mais desnecessariamente, e aí não sabe o porquê.
Eu acho que o Van Riel, que estava mais de um minuto atrás dos caras, quando viu que os caras abriram, foi junto, foi na leva, não se ligou, né? Só depois a galera que estava mais atrás se ligou que a galera estava errada e corrigiu e foi para T2 e cara, a vida que segue. Mas na corrida, sim, teve um erro técnico da organização da prova, por isso que ficou uma confusão, ficou mais de 3 horas lá para saber quem eram os campeões. Enquanto isso, largou o feminino, então o feminino não teve problema nenhum, porque a organização viu a cagada, conseguiu corrigir e a prova feminina foi espetacular, nada aconteceu, tá? Como teve poucos atletas que fizeram 8 voltas, a organização seguiu a regra da World Triathlon, como teve um problema de mensuração do resultado, de cronometragem e tudo, optou-se por cancelar a última volta e pegar o resultado na sétima volta. Então, essa é a solução baseada nas regras da World Triathlon. Então, eles pegaram quem eram os líderes na sétima volta e ali acabou. Então, o resultado final do TC em Dubai masculino não tem os 18 km de corrida, tá? Tem a volta, acho que deixa eu ver quanto que era a volta aqui. 2 quilômetros e pouco, então tem mais ou menos 16 quilômetros de corrida. E aí o pódio ficou com Morgan Pearson, Mika Nutt e Gregory Barnaby, tá bom? Então isso é um pouco da confusão que teve, e isso, claro, deu muito atleta falando, né? E os atletas falaram, alguns, na minha opinião, passaram um pouco do ponto, porque, galera, a gente é mídia também, vai lá. Pegar entrevista ou falar de cabeça quente é cagado. A gente sabe que isso, assim, a gente gosta, é bom porque inflama, né? Aí você pega o cara de cabeça quente, falando as coisas lá e tal. Pô, tem o corte perfeito, né? Mas, se você vai para rede social, como atleta profissional, tem que tomar cuidado. Por que que eu tô falando isso? O Martin Murray, por exemplo, falou, ó, parabéns para o grande vencedor do dia, que é o Iron Man. Aí falou, desculpa, Morgan Pearson, nada pessoal e tal. Eu vou trazer depois a atualização de tudo que aconteceu, mas eu tô bem chateado com tudo que aconteceu hoje. Eu não só perdi uma premiação alta, porque né, tinha uma premiação de US$ 25.000, US$ 30.000, né? Perdi uma premiação alta por causa do erro, mas eu me senti desprestigiado por uma organização que eu tentei apoiar e que sacrifiquei boa parte da minha temporada para isso. Eu acho que o professional, né, que é Professional Triathlete Organization, então eu acho que o professional pode tirar e deixa só a Triathlon Organization daqui em diante. Então, bem forte as aspas aí de Martin Van Riel, que foi respondido não só por ninguém mais, ninguém menos que Ian Frodeno. Ian Frodeno falou para ele simplesmente o seguinte: o Ironman te ensina então a contar até 8? Então já deu logo uma alfinetada e depois falou: acho que os atletas têm que ser responsáveis pelo que acontece e não ficar culpando a organização. Então, se errou a volta, errou a volta. Você tem que assumir os seus erros e não ficar culpando a organização. Então, Ian Frodeno falando, não sou eu falando. Então, como o Van Riel não falou exatamente o que aconteceu no pedal, o Mats Magirier também não, o Hayden Wild também não, então a gente não sabe se eles foram orientados incorretamente pela organização ou se foi um erro deles ali mesmo. O Hayden Wild errou uma vez no Super Tri, isso aí não é a primeira vez que ele erra, às vezes o cara tá no calor do momento e tal. Enfim, cagada. Mas, realmente, não adianta ficar culpando a organização se a cagada foi sua. Então, o Matt Everell, aspas muito fortes aqui. O Van San Luis falou um pouquinho, ficou em quinto e tal. Aí ele falou que ó, os três líderes fizeram uma volta extra na bike e o contador da corrida deu errado. Mas ele falou que o que aconteceu no pós, isso é legal que eles trouxeram esses bastidores, por que que demorou? Né? Eles foram tentar pegar toda a cronometragem, mas depois eles resolveram, falou, cara, tem alguns atletas que fizeram 8 voltas, oito que fizeram só 7. Se fossem levar só os que fizeram 8, ia ter quatro pessoas terminando só a prova. Ele falou que o TCM chamou e botou eles para votar. O que vocês querem que aconteça? E ele falou que nunca viu isso em nenhuma organização, mas ele não falou se isso é bom ou ruim, só falou que nunca tinha visto. Ele falou: eu acho que qualquer um pode cometer erros, tanto os atletas como os organizadores, mas o melhor é aprender com isso e ser melhor, né, e melhorar. Talvez você leia muito mais polido, mais educado aqui nessa história e trouxe essas aspas aí da contagem, né? Então, enfim, achei curioso. O Morgan Pearson, né, falou, teve erros, né, feito pelo organizador das provas e isso realmente me ajudou a vencer. Mas eu acho que o mais importante
relembrar que somos apenas pessoas e todos cometem erros algumas vezes. Claro que é mais fácil para mim porque eu acabei sendo beneficiado. E obrigado, e tal, tô animado para correr no Catar. Então, Morgan Pearson falando. E é isso, eu acho que aparentemente pegaram bem pesado, né, com a organização e não, tipo, são pessoas, né? Eu vou trazer aqui um texto do Will Draper, que eu gostei bastante do que ele trouxe e a visão dele para você. Foi uma prova controversa, mas eu quero falar um pouquinho com vocês aqui. Eles fizeram um grande erro com a contagem de voltas e acho que precisam melhorar nisso. Eu estou tão confiante que eles conseguem que depois, a prova feminina, 2 horas depois, não teve erro nenhum. Então, ele falou: não estou tentando defender o erro, só estou defendendo, né, a evolução. O que eu não entendo é porque tantas pessoas comentam na página como que comemorando a ideia do T100 falir, do T100 dar errado, né? Eles ainda são uma startup, começaram oficialmente em 2024 como T100, né, não como PTO, e depois, né, de sediar apenas 6 provas entre 2022 e 2023. Como referência, o Ironman começou em 1978 e já fez mais de, né, ele botou hundreds of races, né, thousands, então mais de 1.000 provas nisso aí. O Challenge começou em 1979, é, criando, né, uma televisão, uma audiência global, trazendo, né, parte internacional e tudo. Então, tudo isso vai trazer tudo isso, vai trazer bumps, né? Vai ter acidentes, vai ter incidentes, né, nesse caminho, mas que o T100 tem fazendo um trabalho muito espetacular num período muito curto. A PTO tem aumentado consideravelmente as oportunidades financeiras, né, para os atletas profissionais. O Ironman acabou lançando o Pro Series como resposta disso, trazendo para a gente mais uma oportunidade competitiva, estruturada e financeiramente viável, né, para o trabalho. Alguns anos atrás, o esporte estava indo na direção oposta. E eu, como um futuro atleta profissional, estava pensando em ser atleta profissional, estava preocupado. Então, eu entendo a frustração de Dubai, mas essa é uma organização que me apoia e tanto me apoia tantos outros atletas, então eu não vou morder a mão de quem me alimentou. Então a minha esperança é que as pessoas deem um passo para trás, analisem a big picture, né? Analisem o cenário como um todo, reconheçam os erros pelo que foi e considerar que são pessoas, né, que a sua crítica afeta eles pessoalmente e, e tentar suportar, apoiar o T100, assim como apoia o Ironman, o Challenge e outras organizadoras. Então, aqui eu acho que essas aspas do Will Draper foram perfeitas, porque, assim, como eu falei, eu acho que o Van Riel bateu no negócio que muito cedo, não precisava bater com essa força, acho que é entender o que foi, quem errou, se ele errou mesmo, reconhecer o erro, mas depois a bagunça que foi uma bagunça, todos assumiram que foi uma bagunça. Fala, cara, vamos, como é que a gente faz para melhorar, ao invés de ficar só né, fazendo barulho, o que faz para melhorar. Então a maioria dos atletas saindo um pouco em defesa do T100, entendendo que foi um erro, mas, cara, é um erro, beleza. Já erraram antes? Não, não erraram antes. É a primeira vez que aconteceu, por que aconteceu isso? E é isso, o Dubai está confirmado, inclusive, para 2026. Mas grande cenário aqui é isso. Então, a gente tem o Mikanucci também falou sobre não ter corrido com relógio, que ele foi orientado ali para ir para a chegada, por isso deu confusão, enfim. Então, os atletas falando, mas no limite foi isso que aconteceu. Então, um erro, grande erro, claro, uma organização desse tamanho, mas é um erro numa prova, desde todas as outras que eles fizeram, não teve esse tipo de erro. Então, eu acho que é isso, dá uma segunda chance, terceira chance para o T100, porque é um cenário competitivo, traz os atletas, traz grana, traz oportunidades, traz teatro para todo mundo. Então acho que isso tem que realmente ser reconsiderável. Não quer correr o T100, foca no Ironman, não tem um problema, mas acho que não precisava, tanto que o Van Riel tomou uma invertida logo de Frodeno. Bom, no feminino, como eu falei, a prova aconteceu 2 horas depois, não aconteceu nada de espetacular fora, né, do percurso, o espetáculo foi dentro, como era esperado. Então, Julie Derron deu seu show, foi a grande campeã, com Kate Wagner em segundo, Jessica Learmonth em terceiro, tá? Então, a disputa continua, para o Qatar ela vai forte, a Julie Derron tá na briga, a Kate Wagner também tá na briga, então vai ser muito massa de ver aí no Qatar essas mulheres duelando ali pelo título. Fechou? Então, esse foi o MT News essa semana, um pouquinho mais longo para trazer esse tema aí de Dubai para vocês. É isso. Simbora. Boa semana e bons treinos. Valeu.